Meu nome é Matheus Gustavo. Eu estarei falando para vocês agora um pouco a respeito da colheita, pós-colheita, industrialização e a comercialização do arroz, Oryza sativa. Nosso grupo é composto por Anne Cristina, Angélica Rodrigues, Igor Leite, Max Miller e eu, Matheus. Nós estamos apresentando na matéria de Fitotecnia 2, cujo docente é o Genivaldo Souza Chilique. Bom, a respeito da colheita do arroz, é uma das etapas mais importantes do processo de produção. E quando ela é conduzida da forma adequada, quando não é conduzida da forma adequada, ela acarreta a perda de grãos e compromete os esforços e os investimentos dedicados à cultura. Ou seja, na colheita, é um momento que pode ser posto a perder todo aquele investimento inicial, cuidados que teve com a cultura. Bom, uma colheita eficiente, farta e com um produto de boa qualidade somente pode ser obtida quando são tomados alguns cuidados, desde o preparo do solo até o momento da ceifa e trilha da planta. Então, para se ter plantas de qualidade, um produto final de qualidade, é necessário ter cuidado desde o momento do corte e da trilha dessas plantas para não ter perdas, né? Bom, o tamanho da lavoura, ele deve ser planejado de acordo com a capacidade da realização da colheita disponível da propriedade, em termos tanto da mão de obra, quanto nos equipamentos, né, na colhedora, secadores, sendo que, se não tiver uma quantidade de mão de obra presente dentro da fazenda, o produtor terá que correr atrás de conseguir, pois senão ele não vai conseguir processar esse material que ele vai estar colhendo. O teor de umidade dos grãos, também no momento da colheita, ele deve ser o mais adequado, pois ele interfere no rendimento de grãos inteiros, no beneficiamento e na perda de produção. A colheita em períodos chuvosos, ela pode acarretar perdas por acamamento, devido a chuvas fortes, podem acamar as plantas, vai prejudicar na debulha e vai depreciar o produto. A presença de muitas plantas daninhas também na lavoura afeta o desempenho da máquina na colheita, pois pode causar embuchamento, além delas competirem com a cultura do arroz por luz, água e os nutrientes. Então, é essencial que essa área, no momento da colheita, não tenha a presença das plantas daninhas, que normalmente estarão verdes ainda. Isso prejudica muito no momento da colheita, vindo a trazer embuchamentos na colhedeira. E também, por elas estarem verdes ainda, tendo muita água no seu interior, isso vai aumentar a umidade das sementes que já estão secas, o que vai ter, então, além de perder aí na qualidade da semente, vai ter que fazer o secamento dos grãos. Bom, a época de colheita adequada, ela corresponde à fase de maturação do arroz, ou seja, quando já está na maturidade da planta, em que se obtém maior rendimento de grãos inteiros no beneficiamento e menor perda de grão no campo. Tanto na colheita antecipada quanto na tardia, vão afetar o rendimento industrial das culturas, mas alguns podem ser mais exigentes quanto à época adequada de colheita. Ou seja, tanto você adiantar a colheita, a planta ainda vai ter muita umidade, vai ter que se investir na secagem dessa planta, na secagem do grão, que é um investimento que não é baixo. E se for muito tardia, essa semente ela já pode estar com presença de fungo ou algumas outras pragas podem estar se alimentando dessa semente, o que vai diminuir a qualidade dessa semente. Então, existe algumas variedades que elas são mais exigentes para o momento de colheita. Então, tem que se colher no momento que elas já estiver atingido a maturidade. Quando o arroz ele é colhido com alto teor de umidade, a produtividade ela é prejudicada pela ocorrência de muitos grãos imaturos, gessados e mal formados,
que se quebram com facilidade durante o beneficiamento e descasque e o polimento. Foi o que eu falei anteriormente. Vai ter prejuízos por causa da umidade. Se, por outro lado, ela for colhida tardiamente, com baixo teor de umidade dos grãos, ocorrem perdas por desprendimento natural dos grãos e acalmamento nas plantas. E a qualidade industrial do produto também é afetada pela redução no rendimento dos grãos inteiros no beneficiamento. Bom, esse efeito ele pode ser mais severo se ocorrer orvalho, alta umidade relativa do ar e principalmente também em períodos alternados de chuva e sol intenso, pois os grãos eles se trincam antes de serem beneficiados. Dessa forma, a principal causa da quebra dos grãos está relacionada com sua reidratação, mais especificamente quando a umidade está abaixo de um ponto crítico que se situa em torno de 15%. Então, quando a semente do arroz ela se reidrata, é um momento que pode ocorrer trincamentos ali na semente, o que vai reduzir o valor dele no momento do beneficiamento. Bom, para se obter um maior rendimento de inteiros, né, o grão inteiro, recomenda-se colher o arroz quando o teor de umidade dele estiver entre 18% e 23%, que é a umidade mais adequada para a colheita do arroz. Na falta dos aparelhos para determinar a umidade do teor de umidade do grão, o produtor ele pode se basear também na mudança da cor das glúmulas. Glúmulas são essa casca presente no arroz. E considerar como ideal quando 2/3 dos grãos das panículas estiverem maduros. Como ali na imagem mostra, os grãos maduros, quando 2/3 deles estiverem maduros, já é o momento ideal para a colheita. Pode também, outra maneira que é utilizada, é apertar o grão, amassar ele para saber se ele ainda está imaturo. Se quebrar, ele vai estar no ponto de colheita, se não, ele vai estar ainda imaturo. Os métodos de colheita do arroz, eles são separados em 3 tipos, sendo colheita manual, quando o homem utiliza das suas forças braçal para estar fazendo a colheita do arroz. O semi-mecanizado, onde já é uma parte já é utilizando máquinas, e a colheita mecanizada, onde todo o processo ele é utilizando máquinas. A seguir, eu vou estar explicando melhor esses 3 tipos de colheita. A colheita manual, ela requer cerca de 10 dias do trabalho de um homem para ceifar 1 hectare de plantas, sendo o método mais difundido nas pequenas lavouras. Então, nesse método, ele requer muita mão de obra, porque uma pessoa sozinha, ela demora em torno de 10 dias para fazer a colheita de apenas 1 hectare. Além de fazer a ceifa, que é normalmente feita com facão ou cutelo, outras operações, como também o recolhimento e a trilha, são todos realizados manualmente. Aqui nessa imagem, estou mostrando eles fazendo a debulha do arroz, onde eles batem em cima do geral de madeira e os grãos vão sendo separados na parte de baixo. Depois é feita a coleta desse arroz, que é ensacado. Bom, e à medida que as plantas elas vão sendo cortadas em pequenos feixes, elas são amontoadas transversalmente sobre os cômodos decapitados de modo que as panículas não fiquem em contato com o solo e permaneçam expostas ao sol. Então, depois do corte, elas são empilhadas de maneira que as panículas não fiquem em contato direto com o solo, para não ter umidade, absorver a umidade do solo.
e elas ficam expostas ao sol para poder secar, e isso facilita no momento da trilha. Aqui, como vocês podem observar na imagem aqui, eles utilizam essas lonas aqui, onde eles abrem o arroz ali em cima para deixar ele secar bem. Os feixes eles devem ser colocados no mesmo sentido para facilitar o seu recolhimento e transporte para o local da trilha. Então, esses feixes eles ficam no mesmo sentido para facilitar na hora de carregar ele até o local da trilha. Como eu falei, a trilha ela é realizada num giral de madeira, como aquele lá que eu mostrei anteriormente. Aqui também, na imagem que mostra o rapaz ele fazendo a trilha ali, com caixotes de madeiras ou bancas, e consiste eles em golpear, né, essas panículas para que ocorra o desprendimento dos grãos. E assim eles possam ser recolhidos. E a colheita semi-mecanizada, nesse método, pelo menos uma das etapas do processo é feita manualmente. Geralmente é o processo de ceifa, né, o corte das plantas e o recolhimento. Já o processo da trilha, ele utiliza de um mecanismo usando trilhadoras estacionárias, como aqui nessa imagem, onde utiliza-se um motor estacionário que vai acionar essa trilhadeira. E esse processo ali facilita muito o processo da trilha, né? Pois não vai demandar tanto esforço manual como no processo totalmente da colheita manual. E a colheita mecanizada, ela vai empregar, então, diversos modelos e tipos de máquinas, desde as de pequeno porte, que são tradicionais, como tratores, até colhedeiras automotrizes. Essas máquinas elas realizam em sequência as operações da ceifa, né, através da colhedeira, e ela vai fazer o corte da planta, o recolhimento, e ali através de esteiras esse arroz ele vai ser debulhado e vai ser trilhado, saindo apenas o grão. Os restos vegetais eles são liberados pela parte traseira da colhedeira. E então, eles são separados, né? Nesse processo aí, separado a parte vegetal das sementes, e é feita a limpeza e o armazenamento desses grãos, que é feito a granel ou em sacarias. Bom, agora a respeito das máquinas para colheita, pode ser realizada por diversos tipos de máquinas. Podem ser desde pequeno porte, que são tradicionais como os tratores, até as colhedeiras automotrizes, que são dotadas de plataformas de colheitas de grande extensão, que podem alcançar cerca de 7,5 metros de largura, ou até mais, dependendo da marca da fabricante. Elas vão realizar em sequência as operações do corte da planta, o recolhimento, a trilha e a limpeza desses grãos. Colhedora de arroz, elas vão colher e trilhar as plantas numa única operação. Elas são máquinas especiais para terrenos de baixa sustentação, como as de lavoura irrigada, são equipadas com pneus arrozeiros ou com pneus duplos de maior superfície de contato com o solo, ou com rodados de esteira também. Essas máquinas especiais aí, elas são utilizadas no tipo de arroz alagado, né? Onde máquinas convencionais com pneus que nós conhecemos aqui, eles não conseguem trabalhar nessas áreas. Tem que ser um pneu que tenha menor atrito, né? Ou seja, que distribua o peso de melhor maneira ali, para que ela consiga se locomover entre essas áreas alagadas. Então, são equipados com esses pneus arrozeiros que são apropriados para trabalhar nessas condições,
ou também com esses pneus duplos, que dão maior superfície de contato com o solo, né? Bom, são caracterizadas por possuírem mecanismos de corte e alimentação de plantas, né? Mecanismo também da trilha, e mecanismo de separação, que é feito através de peneiras, onde peneiras vão separando a semente dos restos vegetais, a limpeza, o transporte, o armazenamento dos grãos e de outros componentes especiais para garantir a adequada operação nas variadas condições de cultivo, como nas várzeas, né, que são esses lugares alagados. Bom, para colher com eficiência o arroz irrigado, deve-se equipar a colhedora com rodados especiais, são os rodados que eu expliquei ali, né? São as rodas de arrozais, que são pneus com dupla, ou os pneus arrozeiro, para operar nos terrenos de baixa sustentação. A velocidade ela deve ser controlada no molinete, ou seja, a rotação do molinete ali deve ser ligeiramente superior à velocidade de avanço da máquina, de forma que ele vai puxar as plantas ceifadas para dentro da máquina, porque se essas plantas tombarem, não vai ser possível realizar a coleta delas pela máquina. E usar o cilindro batedor de dentes com rotação entre 500 a 700 RPM. Deve-se regular também adequadamente a abertura entre o côncavo e o cilindro batedor de plantas para obter uma máxima eficiência na trilha e mínimo dano e perda de grãos. Evitar velocidades de operação excessivas, já que isso aumenta substancialmente as perdas. Então, são coisas básicas, né, para estar realizando a colheita do arroz irrigado, que também devem ser feitas, né, no arroz sequeiro, que são a regulagem adequada da abertura do côncavo, que deve ser regulado toda vez o côncavo deve ser regulado de acordo com a cultura que for ser colhida, né? Para obter então uma máxima eficiência na trilha e ter o mínimo de perdas dos grãos, né? Se o côncavo estiver muito fechado, pode acabar ocorrendo o quebramento dos grãos. E se ele estiver muito aberto, vai acabar passando muita matéria vegetal. Então, regular a abertura e fechamento do côncavo é essencial para que tenha assim, uma boa colheita. E as velocidades, né? Velocidades excessivas, elas podem prejudicar qualquer colheita. Bom, as perdas acontecem em duas etapas distintas, antes e durante da colheita, né? Antes da colheita, os fatores responsáveis pela perda são o desprendimento natural do grão, o acamamento ocasionado pela cultivar, a adubação nitrogenada excessiva e estandes de plantas densos, ataque de pássaros, excesso de chuvas, ação dos ventos, veranicos prolongados e danos causados por doenças e insetos. Então, todos esses fatores que ocorrem antes da colheita, eles vão prejudicar, causando perdas, né? Como o desprendimento natural do grãos, eles acontecem mesmo, né? Então, não é algo que tem como se controlar. Já o acamamento, ele é ocasionado pela cultivar, tem cultivares que são mais suscetíveis ao acamamento. Então, deve-se, no momento de escolher, né, a cultivar, deve-se observar se elas são mais suscetíveis ou são mais resistentes ao acamamento. E essa escolha vai interferir aí no momento da colheita, né? Se as plantas estiverem acamadas, vai dificultar muito no momento da colheita, o que vai então gerar perdas aí na lavoura. Excesso de chuvas também
e muita umidade pode ocasionar, favorecer, né, o desenvolvimento de fungos e doenças que vão estar prejudicando o grão e assim vai ocorrer as perdas na lavoura. E durante a colheita, essas perdas elas são divididas, né, na colheita manual e mecanizada. Na colheita manual, as perdas elas são causadas pela ação da mão do operador ali, quando a pessoa estiver colhendo, fazendo o corte, dependendo da maneira ali, que ele se não cortar da maneira adequada, ele batendo o facão na planta, pode ocasionar o desprendimento dos grãos e assim vai estar perdendo o grão. E a exposição dessas plantas ceifadas à variação climática e o ataque dos insetos e pássaros. Como na colheita manual, a planta ela é colhida e depois que ela é levada para o galpão para ser debulhada, então ali nesse período em que ela estiver exposta ao tempo, ela vai estar suscetível, né, às condições climáticas. Se vier uma chuva, vai estar molhando essa planta e ela ainda vai estar correndo ali um risco de estar ocorrendo ataque de fungos, né? E também a presença dos pássaros, que é constantemente vista em nossas lavouras de arroz. Também durante a secagem natural, que ela vai ficar exposta, né? Pode ocorrer esse ataque dos pássaros. Ainda na colheita manual, ocorrem perdas que causam teor de umidade inadequado dos grãos no momento da trilha, e muitas vezes pelo volume excessivo dos feixes trilhados por vez. Na colheita mecanizada, as perdas elas são provocadas pelos mecanismos externos e internos da colhedora. As perdas de origem externa são divididas à ação mecânica da plataforma de corte e do molinete recolhedor das plantas, e interna pela ação do cilindro trilhador e sacapalhas e das peneiras, né? Na colheita, o impacto das plantas com a plataforma de corte ele provoca perdas cuja quantidade depende da resistência à degrana da cultivar, da umidade do grão, da presença de plantas daninhas e da conservação e operação da colhedora. Operar, né, com velocidades elevadas ou incompatível com a velocidade do molinete provoca falha no recolhimento ou desprendimento prematuro dos grãos. Então, tudo isso deve ser observado no momento da colheita mecanizada. O operador deve estar atento, né, para não exceder a velocidade do molinete, porque o molinete vindo à frente ele vai estar batendo nessa planta e pode ocasionar o desprendimento desses grãos. E também a cultivar ela é muito importante, né, porque ela pode apresentar uma resistência à degrana, né? Então, essa resistência aí vai dificultar no momento da trilha, o que pode ocasionar perdas. Bom, a determinação das perdas de grão, ela é feita apenas em uma etapa após a operação da colhedora, conforme os seguintes passos. Deve-se então demarcar num talhão que já foi colhido pelo menos 4 áreas de 1 metro quadrado, que elas devem ser escolhidas ao acaso, né, de forma que o lado maior, ou seja, o comprimento, seja equivalente à largura da passada de uma colhedora. A colhedora, né, que vai estar colhendo dentro dessa área, deve-se medir, então, o comprimento da plataforma dela, e esse comprimento da plataforma vai ser utilizado como referência para estar fazendo esse comprimento. E dentro dessa área que foi demarcada, deve-se contar todos os
os grãos, né? Inclusive aqueles que estão presos às ramificações da panícula, para estar recolhendo esses grãos. E então, aqui nessa imagem aqui, nós podemos observar como é feita essa demarcação, né? Onde que esse comprimento maior, ele vai representar a largura da plataforma de colheita. E esse outro aqui vai ser a medida ali para fechar 1 metro quadrado. Então, depois de ser realizada essa colheita desses grãos, a perda do grão ela vai ser utilizada utilizando essa equação abaixo aqui, para determinar P igual a 10 vezes M, onde P é a perda de grãos em quilos por hectare, e M é a massa em gramas dos grãos perdidos na área de 1 metro quadrado. Então, a determinação da perda parcial, ela permite identificar a origem das perdas e se são provenientes da plataforma de corte, dos saca-palhas ou também nas peneiras colhedoras. Nessa figura aqui nós podemos observar esses pontos de perda na colheita mecanizada, onde ali a parte de trás ela mostra a perda devido aos saca-palhas, a perda na unidade de corte e a perda de grãos natural logo à frente. Bom, dando continuidade à apresentação, eu sou o Igor e vou estar comentando agora em relação às perdas e a utilização do arroz de soca. Bom, perdas na plataforma de corte, que também vem ser uma grande influência, né, para delimitar ali a produtividade da cultura quando são a campo, né? Bom, durante a colheita, é recomendado que pare a colhedora e desligue, né, todos os seus mecanismos da plataforma de corte, ou seja, assim já evita que, conforme for acontecimento, o paramento da colhedora, ele continue cortando, assim pode estar ocasionando desperdício, né? Corte, e conforme toda a parte de translocação da máquina, ela pode estar dispersando no chão, ou até mesmo ela fica de forma embuchada. E ao levantar a plataforma, é indicado que a gente faça aquele recuo da máquina, né, para uma distância adequada e razoável, né, que ela vai equivaler a seu comprimento, ou seja, ali na hora que o operador está fazendo a colheita, ele vê mais ou menos medido de fonte a olho, né, ele consegue determinar ali o tamanho de comprimento, a faixa de comprimento que ele vai estar utilizando para poder estar aderindo a esse recuo. Em relação à demarcação da área de 1 metro quadrado, à frente do rastro deixando para os seus pneus da colhedora, ou seja, essa demarcação ela sempre vai ser feita no intuito assim de fazer aquela determinação de perda por hectare, né? Geralmente eles fazem 1 metro quadrado para fazer essa determinação, ou seja, recolher os grãos perdidos na área demarcada e fazer aquela determinação de perda de quantidade de quilogramas por hectare. É utilizado uma equação, aí ela foi descrita anteriormente, de acordo com o início da apresentação, e ela é muito utilizada para o produtor estar conseguindo ver ali a perda que ele está tendo em condição real, né? Porque a máquina ela já tem o intuito também de fazer essa parte de colheita de rendimento do grão, né? Conforme vai fazendo essa colheita. Bom, repetir esse procedimento no mínimo em 4 locais. Aí ele tem que ser ao acaso, né? Da lavoura, ou seja, pega pontos de diversos pontos em locais diferentes, ou seja, primeira passada, ele foi lá, coletou 1 metro quadrado, fez a primeira estimativa, terminou, voltou, vamos supor, fez um intervalo de uma passada para fazer essa determinação dos 4 locais ao acaso, né? Bom, a perda na saca-palha. Bom, essa perda aqui é recomendado usar uma armação de madeira, de pano, tipo maca, né? Aquela, igual uma maca hospitalar, em dimensões apropriadas para fazer essa coleta do material proveniente, também vai ser 1 metro quadrado na lavoura, né? Ela tem que ser posicionada, essa armação na lavoura, e esperar pela passagem da colhedora, ou seja, a colhedora vem no tiro de colheita, aí
essa armação, essa palha, ela vai ser posta, conforme ela for passar, vai fazer essa estimativa ali de descarga, né, na parte traseira da colhedora, e vai ser estimada nesse 1 metro quadrado. Bom, com essa armação, vai coletar a semente da descarga, né, como eu tinha falado anteriormente, descarga do saca-palha, né, e separar esses grãos da palha e pesá-los. Ele vai ser pesado e calcular a perda em quilo por hectare, utilizando a equação também. Ou seja, como a gente vê aqui, a estimativa de uma boa regulação do maquinário é de suma importância, porque ele vai é, caracterizar, como posso falar para vocês, uma estimativa de perda que o produtor está tendo ali em relação a mau posicionamento de calibragem de colhedora. Bom, a perda nas peneiras. Bom, essa perda que a estimativa de perda de peneiras, ela vai ser utilizada o mesmo procedimento descrito para avaliar a perda proveniente do saca-palha, ou seja, ela é similar à perda proveniente ali do saca-palha. Essa perda ela é dividida aos mecanismos internos, né? Ela pode também ser quantificada, subtraindo-se da perda total e das perdas encontradas na plataforma de corte da colhedora. Essa aqui vai ser as perdas estimativas ali na utilização das peneiras, né? Bom, aqui é um tópico muito importante. O produtor ele tem que ter sua visão muito aguçada, né? Porque em relação à perda, ele é um fator que o produtor não vai fugir, mas ele tem como amenizar essa situação em condição a campo, né? E assim, como evitar essas perdas? Alguns procedimentos corriqueiros são muito utilizados, empregados, né, geralmente na parte do operacional, para estar minimizando essa perda ali, porque dependendo do maquinário feito uma mal calibragem, uma mal regulagem ali, ele pode estar proveniente de uma perda de descarte muito grande, ou seja, e a parte de insumo agrícola, toda a parte de adubação, dependendo da característica do plantio ou o método de plantio utilizado do arroz, o produtor pode estar tendo uma perda ali por hectare enorme, e assim, não é interessante em condição a campo, né, já que a maioria dos insumos, alguns são caros, né, e para manter uma cultura em condição a campo tem diversos desafios, dentre eles pode ser climáticos, no caso climáticos, né, pode ser ali a parte ali de pragas, a parte de fungos, parte de doenças de solo, e assim tudo vem a minimizar a produtividade. E um fator muito pecador ali é como evitar essas perdas em condições ali de calibragem e regulagem da colhedora. Bom, o horário da colheita é um fator muito determinante, né, para evitar no caso aqui, esse horário, um horário muito utilizado ali, que é evitar essa colheita ali que seja realizada pela manhã, ou seja, pela manhã ali já está pegando um orvalho ali, esses grãos, como essa gramínea, né, o arroz, ela pode estar um pouco úmida, aqui pode estar ocasionando ali um mau corte, né, dessa panícula, né, ou seja, já está estimando ali, aumentando essa perda em condição a campo. Caso ocorra chuva, deve-se esperar que o arroz seque completamente, né, caso contrário, pode haver uma obstrução na colhedora, ou seja, igual a mesma parte que a gente tinha falado anterior aqui no horário de colheita. É isso muito importante determinar um padrão. Deu uma condição a campo muito grande de radiação solar, então foi proveniente que esse arroz está bem seco, ou seja, então, dependendo do horário do dia, pode-se iniciar ali uma colheita que vai diminuir uma perda, né, em condição a campo muito grande. Assim, em relação à chuva, ela está relacionada com a mesma parte, evitar colheitas realizadas pela manhã, né? Porque o arroz ele pode estar muito úmido, ou seja, ele pode obstruir toda aquela parte do corte ali, pode estar ocasionando uma obstrução e pode estar provocando também a ter um desgaste ou até mesmo rompimento da parte nas cortadeiras, né? Bom, teor de umidade do grão. Nessa parte, esse fator do teor de umidade do grão, para a maioria das cultivares do arroz, o teor ideal para que se ideal dos grãos deve situar ali entre 18 a 23% de umidade, em condição a campo, né? O produtor tem que ficar bem atento, né? Dependendo da sua tomada de decisão, se ele vai puxar
a colheita antecipar um pouco ou até mesmo prolongar um pouco mais tarde, dependendo que se encaixe nessas condições, né, de 18 a 23% de umidade em condição a campo. Outro fator também que é bem limitante para estar ali, a gente tem que evitar, né, como perdas, é a mal drenagem da lavoura, né? Era de grande importância o conhecimento da melhor época para se drenar nessa lavoura, ou seja, determinada época que você for fazer o rompimento com essa drenagem dessa água na lavoura, ela pode estar ocasionando ali, muitas vezes, o rompimento de algumas estradas, né, para estar passando, ou ocasionando atoleiros ali, ou quando o produtor for efetuar o plantio, dependendo dessas condições, pode estar delimitando a passagem dos implementos ali agrícola, né, ou até mesmo a utilização de algum outro tipo de insumo agrícola para estar utilizando para potencializar a produtividade. E essa mal drenagem em relação à colheita, se o produtor, dependendo do seu talhão, um talhão um ou dois, vou colocar como exemplo, ele for estar utilizando ali essa drenagem e alguma coisa aconteça ali e que se torne grave, o produtor pode estar impedindo o entramento de colhimento de uma determinada área, né? Ou seja, ele pode estar prolongando essa colheita dependendo de se ele puxar ou deixar tardio, ele pode estar deixando mais úmido ou diminuindo a qualidade do grão, né? E a época dessa drenagem, ela varia de acordo com essas características do solo. Ela deve ser efetuada geralmente em dias antes da ceifa das plantas do arroz, né? Que é a época, geralmente, ela mais recomendada, né? O produtor tem, de acordo com essas características que ele tem da sua propriedade, do seu solo, né? Bom, a operação da colhedora. Bom, a gente vai falar agora a seguir aqui umas orientações, né, contidas no manual do operador das colhedoras e realizar algumas regulagens. Como eu te falado, né, essas regulagens ela é de suma importância, que ela tende ali a minimizar a perda do grão em condição à colheita, ou seja, o produtor ele tem algumas orientações que ele deve seguir, porque ele comprou um implemento, então nesse implemento ele tem algumas características que pode estar minimizando essa perda. É imprescindível a substituição ou reparação dos componentes, né, desgastados da colhedora. No caso aqui, geralmente tem que fazer uma revisão antes de entrar para a colheita, né, todo o maquinário em relação à lubrificação, a parte da ceifa, a parte das cortadoras, né, e toda a parte mecânica tem que ser feita, e essa revisão ela vai influenciar muito de forma direta na produtividade do grão no final do padrão do seu stand, né? Para ter colhida ali, quantos quilos por hectare, né? Ela vai ter uma influência direta. E para se ter bom desempenho e maior vida útil do trabalho da maquinária, ou seja, o produtor ele já tem um gasto muito grande elevado aqui em condição de comprar um implemento adequado para estar se fazendo essa operação todinha de colheita em condição a campo. E essa colheita, ele vai depender muito do seu desempenho, do seu maquinário, que vai favorecer a ele uma longevidade de maquinário, ou seja, o produtor, ele comprou o maquinário e vai ser utilizado por quanto safra. Então, isso tudo gera demanda de gasto, né? Porque já tem gasto com insumo, né? No caso, semente, no caso, tratamento de semente, se for utilizado, parte de químico, defensivo, toda a utilização ali gera gasto, e tem funcionário, tem a parte de operacional, tem a parte de documentação, regulamentos, caso algumas normativas que as fazendas têm que ter, né? Em relação à parte de transporte, então tudo isso gera gasto e o produtor tem que ficar atento com o máximo possível, ele tem que tirar de condição a campo. Ou seja, essa condição a campo que eu falo desse grão, o produtor ele tem que ter uma estimativa de uma produtividade boa por hectare, ou seja, porque senão se torna inviável ele produzir X quilos por hectare e no final da balança ali não fechar, não conseguir pagar funcionário, não pagar toda a parte de insumo que ele utilizou para estar utilizando fazendo esse plantio do arroz, né? Isso tudo influencia. Bom, arroz de soca. Bom, esse arroz de soca, ele geralmente esse uso sustentável das várzeas, ela compreende com a utilização do sistema de cultivo múltiplos, né? Esses cultivos múltiplos, ele é produzido em até 2 a 3 safras
por ano na mesma área. Ou seja, você vê como que esse cultivo do arroz de soca, ele é muito importante. Então, a gente vai estar comentando aqui com alguns procedimentos que pode ser utilizado para se efetuar uma boa colheita, né? Não vai diferenciar muita coisa, mas em relação do que a gente já tinha demonstrado em relação à colheita aqui, mas esse arroz de soca, ele requer alguns procedimentos mais vantajosos na utilização dele, né? Como assim, consequentemente, assim, uma segunda colheita do arroz, né? Mediante a cultura da soca, que é uma capacidade que a planta tem do arroz em regenerar novos perfilhos, né, férteis, após o corte do colmo da colheita, ou seja, efetuou uma colheita ali, na utilização desse arroz de soca, ele consegue ter 2 a 3 safras por ano na mesma área, ou seja, para a gente ver como é a utilização. Isso aqui é só uma demonstração, e já vou explicar conforme vai ser os procedimentos da colheita, que vai ser variado de acordo com o manejo que o produtor vai ter, a forma do plantio que ele vai ter ali, que vai determinar se vai ser um arroz de irrigado, um arroz de drenagem, um arroz na verdade, um arroz de pântano que fala, né, aquele arroz mais alagado, né? Isso tudo determina. Bom, ele pode ser uma das primeiras alternativas viáveis para aumentar a produtividade dos grãos em regiões tropicais, ou seja, é um arroz muito utilizado na nossa região do Mato Grosso, arroz de soca, né? Visto que ela é uma espécie mais adaptada a ecossistemas de várzea, ou seja, a adaptabilidade desse arroz ela é muito interessante, por isso que se torna uma alternativa viável que o produtor tem, né? Toda aquela parte que ele tem de perda, que a gente já tinha comentado anteriormente, que o nosso colega Matheus também já comentou também, a gente vê ali que esse arroz de soca ele veio como forma de alternativa para viabilizar também e aumentar a produtividade do grão em regiões tropicais, que essas regiões tropicais, dependendo dessa adaptabilidade que ele tem em se adaptar com vários ecossistemas, ele pode se encaixar ali numa região que possui uma alta em radiação solar, né? Mas isso influencia de acordo com a região que vai ter em cada estado, né? Bom, o arroz de soca ele oferece uma oportunidade de aumentar a produção desse grão por unidade de área cultivada, né? Ou seja, essa área ele vai ter uma produtividade muito expressiva na sua produção e após apresentar uma menor duração de ciclo de um novo cultivo, ou seja, igual a gente tinha comentado anteriormente, que o produtor ele consegue estar fazendo de 2 a 3 safras a ano, né? E o sistema de colheita, qual que vai ser o sistema de colheita empregado para essa? Bom, a preocupação nesse sistema de colheita aqui é todo o seu planejamento. Essa preocupação no planejamento é com a colheita do cultivo principal, especialmente quanto à época, vai ter essa variação de altura de corte, os equipamentos das colhedoras, ou seja, vai ter toda aquela adaptabilidade. Por isso que o planejamento da colheita é uma coisa que é de suma importância, como a gente já tinha falado anteriormente, que toda aquela parte operacional que o produtor tem, de fazer uma boa manutenção no maquinário, que não é barato, né? Que se torna caro dependendo da situação. Se for uma área muito grande, o produtor vai ter que ter mais funcionário, mais mão de obra, no caso, né? Ter uma adaptação maior dos seus maquinários. E tudo isso influencia com essa palavra, planejamento, ou seja, tudo requer área de cultivo, tem que ter um planejamento, toda a sua parte operacional de plantio, de preparo de solo, plantio e colheita, até mesmo na parte ali que vai fazer a parte de escoamento desses produtos, né? Saindo do campo, chegando para armazéns, os armazéns se vai passar por um secador, se não se vai direto para algum lugar que já vai fazer ração, se levar para uma indústria, que é onde vai ter todo aquele processo de industrialização e de beneficiamento do produto, né? Esse sistema de colheita, ele influencia no comportamento da açúcar, tanto no que se refere à produtividade quanto na qualidade do produto colhido. Ou seja, para o produtor que tiver uma expressão muito grande ali de produtividade, esse comportamento vai ter uma influência muito grande nesse arroz de soca. Bom, deve-se evitar o passeio desnecessário, né, de colhedoras e graneleiros para não danificar excessivamente as plantas do arroz, né, pois a área pisoteada pelas esteiras de colhedora esteira no caso aqui, né, esteiras ou até mesmo pneus, né, pode corresponder até 38%
do total cultivado, ou seja, esse planejamento aqui, onde que vai ser entrado a parte do passeio, determina aqui como passeio, né, desnecessário das colhedoras ou também de granileiras, enquanto só está ali no campo colhendo, né? Essa parte que está no campo colhendo ali deve ser, geralmente, todos os talhões eles são padronizados, onde tem uma rua principal, né? Uma estrada principal, onde que todas a parte dos granileiros e as colhedoras, geralmente, elas passam sempre pelo mesmo lugar. Mas determinados talhões, ele pode ser de extremo tamanho grande, né? Ou seja, ali requer um passeio maior de granileiros para poder pegar o produto colhido que tiver nas colhedoras. Mas isso aí requer todo o planejamento, a parte ali que o produtor ele vai ter da sua mobilidade em condição a campo ali, se ele vai entrar com determinada área ou até mesmo um ponto que ele vai se iniciar colhendo. A época de colheita desse arroz de soca. A duração do período de formação do enchimento do grão, ele oscila entre de 30 a 40 dias, né? Ou seja, a gente já tem um ciclo aqui muito pequeno, né? Variável, né? Que o produtor tem na parte dessa colheita. E essa diferença, ela discorre ali especialmente na variação da temperatura do ar. Ou seja, havendo pouca influência no ciclo da cultivar. Então, a gente vê que a adaptabilidade ela é muito influenciada, ou seja, se torna uma alternativa muito vantajosa que o produtor tem de estar produzindo arroz de soca. Bom, os grãos passam pela etapa toda aquela parte de grão leitoso, grão pastoso, grão em massa dura e até mesmo atingir a sua maturação fisiológica. No caso, ele atinge a sua expressividade maior, né, que é a sua maturação fisiológica, ou seja, o produto já está pronto para colher. No qual o grão está com o máximo acúmulo de matéria seca. Ou seja, aqui já determina que o produtor deve entrar para poder fazer essa colheita, determinado com essa maturação fisiológica, né? Bom, nessa fase, as sementes estarão praticamente desligadas da planta-mãe, considerando assim, se armazenada em condição a campo, né? Considerando se for armazenada em condição a campo, mas geralmente ela é toda destinada à parte de indústria, né? Geralmente deu o ponto de colheita, passou por armazém, fez aqui toda a pré-limpeza, mandou para as indústrias, né? E essa maturação fisiológica é definida como um período no qual cessa a translocação, né, do fotossintilado, e a partir daí a planta aciona o mecanismo de desidratação da semente. Durante todo esse processo, ele ocorre transformações morfológicas, tem transformações fisiológicas nas sementes, como alteração do seu tamanho, modificação no seu teor de água, acúmulo de matéria seca, né, que ela vem modificando na germinação do seu vigor. Teoricamente, o arroz ele pode ser colhido nesta fase, mas desde que fosse dada condições para a secagem imediata. Uma vez que a umidade dos grãos ainda ela tem uma faixa elevada, né? Uma faixa ali de 30% de umidade. Para um bom cultivo de soca, a melhor época de colheita da cultura, principalmente, é quando o seu colmo ainda estão verde, ou seja, aqui já determina uma época ideal que o produtor tem para estar entrando ali com a colheita, né? E o atraso na colheita da cultura, ela tem como principal a redução de duração do ciclo, a produtividade da sopa, ou seja, esse atraso na colheita da cultura, ele vai ter influência direta na produtividade, que é uma coisa que não é muito interessante para o produtor, né? Porque geralmente ele está ali querendo uma produtividade boa para poder pagar toda a parte operacional e tendo ser uma margem de lucro elevada no final de todo aquele processo de condição a campo ali que passou o ano inteiro com a parte operacional, até chegar no momento da colheita. Bom, a altura de corte. Essa altura de corte do arroz de soca, ela tem uma altura da sua resteva, né? Ela determina o número de gemas úteis para o seu perfilhamento e a origem de perfilhos de soca, ou seja, ela tem uma influência muito grande, a altura de corte, né? E se o efeito os efeitos da altura de corte sobre o vigor de soca, eles são variáveis, ou seja, dependendo da cultivar usada. Algumas cultivares ela apresentam um maior número de perfis, né, no caso aqui dos nós superiores, e outra com os nós na base, ou seja, que não são afetados na altura do corte, ele não vai ter uma influência muito grande na altura do corte. Uma menor altura de corte das plantas do cultivo principal, ela alonga seu ciclo de soca. Na verdade, aqui ela é aliada à época tardia da colheita, né? Ela pode proporcionar o seu crescimento em condições climáticas
menos favoráveis, né, a sua adaptabilidade à condição a campo, e ela pode estar afetando a produtividade, especialmente no genotipo do ciclo médio, ou seja, a influência aqui caracterizando aqui qual tipo de cultivar a gente está utilizando, ela vai ter uma influência muito grande na sua produtividade. Os equipamentos da colheita. Bom, a colheita do cultivo principal ela é realizada com colhedoras equipadas com picador de palha propícia, ou seja, vai ter um picador ideal, né? No caso aqui na soca. Com a maior produtividade dos grãos e rendimento de grãos inteiros, que é realizado com a colhedora sem picador, ou seja, aqui ó, uma maior produtividade de grão e o rendimento do grão inteiro é realizada, na verdade, com a colhedora sem o picador, ou seja, na verdade, esse picador aqui ele pode estar fazendo toda aquela parte do desgaste ali do seu grão inteiro, né? Mas em algumas condições tem que ser utilizado o picador. Bom, quando se utiliza colhedoras que não possuem picador de palha, né? Não há formação de uma leira de palhada, ou seja, quando não é utilizado o picador, há uma formação ali de uma leira de palha. Ou seja, passou colhendo, a gente já identifica, não está utilizando o picador. E além de dificultar o crescimento ali dos perfis, favorece a ocorrência de doenças. Por isso, o uso do picador de palha é fundamental, como a gente tinha comentado. Ele pode estar influenciando de forma direta na produtividade, mas também ele pode estar também influenciando de forma direta em algumas ocorrências que favorecem o surgimento de doença, ou seja, tudo aqui depende do seu operacional, todo o planejamento vai ter influência direta. Aqui a gente está demonstrando aqui um arroz de soca irrigado, né? Que a colheita do cultivo principal ela foi realizada com a colhedora equipada com picador de palha, soca do arroz. Aqui, na verdade, igual a gente tinha comentado aqui, ó, quando se utiliza a colhedora que não possui picador, ela já mostra a formação de leiras, como a gente está expressando aqui nessa foto, ó. Passou colhendo, então ela já vem formando as leiras, como a gente está ilustrando aqui nessa foto. Eu vou dar sequência à apresentação dos trabalhos em pós-colheita e vou começar falando sobre o transporte. Bom, na cadeia produtiva do arroz, as tecnologias em pré-colheita, elas têm uma importância muito vital, pois trata-se aí o arroz, ele trata-se de um produto vivo que continua o seu processo metabólico, mesmo após a secagem, e que tem como principal objetivo a escolha das melhores e também das mais corretas técnicas para a preservação da integridade química, biológica e física dos grãos. Em relação a alguns aspectos, em relação ao transporte, como, por exemplo, não submeter o arroz a exposições prolongadas ao sol e também evitar mantê-lo abafado sob a lona, né, no caminhão ou outro transporte que for utilizado, isso antes do arroz ele ser submetido à secagem. Pode passar. Outros aspectos, como evitar esperas em longos períodos de tempo aí para carregar também, realizando o transporte para a unidade de secagem, né, após a colheita. Então, evitar esperas muito longas para o processo de secagem, né? Também deve-se fazer uma adequada limpeza no transportador, evitar, né, resíduos de uma outra cultura que possa servir aí como fonte de inóculo, né? Pode passar. Também deve-se inspecionar aí, periodicamente os meios de transporte, né? E também a carga para evitar percas de grão, né? Por vazamento ou por derramamento. Também não deve-se usar o mesmo meio de transporte, né? Sem que seja feita uma limpeza, né? Para que evite, né? Misturas de variedades. Pode passar. Em relação à recepção, após a colheita do arroz, ela precisa ser transportada, né, para um armazenamento ou para um local onde será
né, feita a venda do grão, enfim, caso o agricultor opte por vender a produção ou parte dela logo após a colheita, né, então, essa decisão de armazenar ou vender o produto após a colheita vai depender da situação atual de cada propriedade também, do que é mais rentável para o produtor. O arroz, ele deve ser transportado até a unidade de armazenamento e nesse processo deve-se evitar perdas. Ao chegar na unidade de armazenamento, o processo de recepção do grão, em que ocorre aí, a pesagem, a identificação da carga e a coleta de amostras, né, para avaliar a, a qualidade inicial do grão. Após o arroz ele ser descarregado na moega, são revolvidas as impurezas, né, e os materiais estranhos em relação ao grão do arroz, em processo de pré-limpeza e de limpeza. E depois da limpeza vai ocorrer a secagem do grão, que pode ser realizada por diversas formas, né, desde a secagem natural até a secagem forçada. Aí alguns aspectos em relação à recepção do grão. Deve-se, então, de início, avaliar a umidade, impurezas e matérias estranhas, de acordo com a metodologia oficial aí do Ministério da Agricultura. Também deve-se receber e manter separados os grãos de cada, né, cultura, evitando misturas. Pode passar. Se possível, deve-se aerar os grãos do arroz imediatamente, né, após a recepção do grão, para que seja feito o resfriamento e também para manter em temperaturas que não ultrapassem 20 graus Celsius, né? Também deve-se realizar a secagem logo após a colheita ou até no máximo 24 horas após. Também não deve-se deixar os grãos úmidos na moega sem aeração por períodos superiores a 24 horas. Pode passar. Em relação à pré-limpeza, o arroz ele é descarregado na moega e antes de ser submetido à limpeza e à secagem, a pré-limpeza vai ser realizada para remover as impurezas e materiais estranhos, né, que possuem dimensões e formas aí distintas, né, às características do grão do arroz, como torrões, insetos, folhas verdes, palhas, sementes de outras plantas e até mesmo plantas daninhas, né, que vão dificultar operações subsequentes. Quando essa operação é bem feita, vai propiciar um aumento na eficiência dos processos de secagem, também na redução nos custos e uma melhor classificação do produto. Na pré-limpeza, são utilizadas máquinas de ar e peneiras, elas quais possuem, são duas peneiras sobrepostas, com perfurações próprias para cada tipo de grão, né, para cada tamanho de grão. Quando é realizado um processo eficaz, a limpeza ela vai facilitar a movimentação dos grãos e do ar, né, no equipamento, onde vai permitir a uniformização da secagem e também vai evitar entupimentos e gastos desnecessários com energia. Assim, também como vai diminuir fontes de inóculos, também de outros micro-organismos, né, e pragas durante o armazenamento, né, que vai ser feito posteriormente. Aí alguns aspectos, como escolher criteriosamente os jogos de peneira, de acordo com o tamanho do grão, também ajustar o fluxo de ar e o de grão na limpeza, também deve-se inspecionar periodicamente aí os equipamentos e analisar tanto os grãos como impurezas serem descartadas para verificar se não está ocorrendo perda, né? Se está tendo uma boa eficácia aí na operação. Pode passar.
Para grãos, se for utilizado para grão, o armazenamento na propriedade, sem a comercialização imediata, a pré-limpeza ela deve ser bem mais seletiva, resultando em teores de impurezas e de matérias estranhas que não ultrapassem a 3%. E caso for comercializado, em períodos curtos, fazer a pré-limpeza de 3 a 5% aí de impurezas e matérias estranhas, secar, limpar novamente até reduzir a 1% de matérias estranhas. Pode passar. Pode passar. Aqui na primeira imagem a gente tem uma moega para recepção do secador, é claro, para pequenos produtores, né, para quantidades pequenas de sementes. E na segunda imagem a gente tem uma máquina de pré-limpeza. Pode passar. Aí, já em relação à limpeza, essa aqui é uma limpadora rotativa, né? E que para a realização da limpeza, são utilizadas limpadoras de crivos rotativos, né? Que é essa da imagem, ou de crivos planos. Essa aqui da imagem, para impurezas mais difíceis de serem separadas, as limpadoras de crivos rotativos, ela vai possuir uma maior eficácia, né, quanto comparadas às limpadoras de crivos planos, devido ao movimento contínuo e também não possui ausência, né, de vibrações. Então, cada grão ou partícula, ela vai entrar facilmente nas perfurações. Então, as limpadoras, elas são constituídas por ventiladores que, através da aspiração, vão remover as impurezas leves dos grãos, né? E pelos crivos, né? Vai ocorrer essa limpeza pelos crivos, onde são retiradas as impurezas maiores. Então, a escolha das perfurações dos crivos, ela é feita em função do tamanho do grão a ser limpo, do nível de umidade e também das propriedades dos resíduos que serão removidos, né? Pode passar, Ana. Em relação à secagem, aqui nessa imagem a gente tem a secagem natural, né? Que ela é utilizada por pequenos produtores. Ela para que o grão ele esteja adequado para o armazenamento, ele deve ter aí uma umidade reduzida para uma faixa aí de 12 a 13%, o que é fundamental para a preservação da sua qualidade, né, para evitar crescimento de micro-organismos, fungos, né. Então, a secagem natural ela é um processo bastante simples, que vai consistir na utilização da radiação solar e da temperatura do ar, né, temperatura ambiente do ar, para a redução desses teores de água dos grãos. Então, na prática, os grãos eles são espalhados, igual está aí na imagem, eles são espalhados sobre uma superfície de lona ou cimento, e constantemente, para facilitar a perca da umidade, eles devem ser revolvidos, né? Então, esse método ele tem baixo custo e é bastante utilizado por produtores que não possuem orçamentos para realizar aí uma secagem artificial. E então, vale lembrar que esse método ele vai depender das condições climáticas. Então, ele pode ser bastante demorado. Então, é um processo de maior exposição do grão, né? O que vai aumentar a ocorrência aí de micro-organismos e pragas agrícolas. Pode passar, Anne. Aqui a gente já tem um secador artificial, que está ali destacado. Pode passar. Existem dois tipos de secagem, né? A secagem em recirculação. Essa secagem, ela é em ciclo de recirculação, então ela
ela é realizada através de constantes passagens do grão no interior do secador, com um arrefecimento no final. Então, a zona de repouso, ela vai permitir alternar o período aí de secagem e repouso, vai, então, assegurar uma maior homogeneidade e qualidade do produto no processo final. Ele é um processo que tem, normalmente, período de 12 horas, onde o produto ele sai com a umidade ideal para sua conservação final. E há um maior tempo de secagem, né? Podendo esse sistema ser aconselhado para quando é necessário secar separadamente diferentes lotes de cereais e é indicado especialmente para secagem de arroz, que necessita de ciclos mais prolongados. E também temos aí a secagem em contínuo. Essa secagem em ciclo contínuo, ela ocorre numa única passagem e numa única passagem dos grãos no sistema, né? Ele é um sistema mais vantajoso, ele não possui risco para conservação, né, dos grãos, ele possui grande rendimento térmico e energético. Entre os secadores, ele é caracterizado pela eficiência de secagem e capacidade de processamento. Nesse sistema é utilizado um secador contínuo, com um compartimento de repouso na coluna de secagem, de modo que alterna os períodos também de secagem e de repouso, garantindo também uma homogeneidade e qualidade dos grãos. Os compartimentos eles são colocados na parte superior da recepção dos grãos úmidos e no meio da coluna de secagem e também na parte inferior do arrefecimento. Pode passar. Bom, a secagem. Aqui tem-se a imagem de um secador na flechinha ali. Pode passar, Anne. Aqui no anterior era um secador de recirculação e esse aqui é um exemplo de secagem contínua. Pode passar. Alguns aspectos importantes em relação à secagem é que se utilizar a queima de combustíveis sólidos como lenha, cascas e restos culturais, devem ser tomados alguns cuidados a mais com o controle técnico dessa operação, pois esses combustíveis sólidos, em consequência da inércia, né, que é uma característica do uso, né, do processo dessa queima, vai produzir uma maior desuniformidade e de aquecimento do ar. Então, e também, se o aquecimento do ar de secagem ele for feito com a queima de gás liquefeito, de petróleo ou outros combustíveis, a operação ela deve ser monitorada por sistemas automatizados de controle de temperatura e umidade relativa do ar, para aproveitar o melhor potencial de eficiência técnicas do sistema e também aumentar a economia da operação. E também nos sistemas aí de processos de métodos que utilizam ar aquecido, o fluxo de ar ele deve ser superdimensionado em relação ao fluxo de ar usado em silos secadores, né, que usam o ar quente, para evitar a lentidão do processo, né, que permita que o grão ele se deteriore ali durante a própria operação. E também no caso de secagem em silos, não recomenda-se que encha os silos para depois secar. É recomendado fazer a secagem em camadas
devendo não ultrapassar 1,5 metro de altura das camadas de grão no silo secador de fluxo axial. E para que não prolongue excessivamente as operações e não provoque grande desuniformidade na secagem. Pode passar. Esse aqui é um silo de armazenamento. Alguns fatores importantes para a armazenagem do arroz, para manter a sua qualidade, são a temperatura e a umidade. Para a colheita, recomenda-se que o teor de umidade do grão esteja entre 18 e 22, mas para a armazenagem do grão, deve-se reduzir essa umidade. Para isso, existem os secadores, como foi dito anteriormente, para realizar essas operações de conservação do grão. Então, o grão ele é considerado seco, com teor de umidade entre 12% a 13%, pode passar. E o grão, assim, para armazenar, ele deve ter uma faixa de umidade com mínimas impurezas. Também deve-se reduzir a população de pragas e baixas temperaturas. Pode passar, Anne. E temperaturas baixas é uma medida de manejo, para conservar e o armazenamento, vai evitar o desenvolvimento de pragas. É considerado aí, é recomendado entre 18 graus para armazenamento, aí temperaturas baixas. Ter esse parâmetro de umidade e temperatura nos silos, ele é muito importante para que o ambiente ele seja desfavorável para o surgimento de pragas e também que podem gerar perdas muito significativas aí de grãos, Então, após a secagem, antes de colocar o grão lá no silo de armazenamento, é muito importante aí que ocorram etapas de resfriamento do grão para evitar perdas, Também como para evitar que o grão trinque, E antes do grão chegar no armazém, também é necessário, extrema importância a limpeza, e também aí da unidade onde vai receber esse grão, Então, é de extrema importância que seja limpa a unidade armazenadora para eliminar qualquer possível praga presente no ambiente. Meu nome é Max Miller e irei dar continuidade ao trabalho de arroz. Irei falar um pouco sobre a industrialização do arroz. O processo de industrialização do arroz, ele passa por 7 etapas, que são o descarregamento, a descascagem, bruminação, classificação, seleção e empacotamento e expedição. No descarregamento do arroz, primeiramente, o caminhão ele vai chegar até a balança eletrônica, onde vai pesar a sua quantidade, que varia de várias toneladas. O caminhão, geralmente, ele carrega em torno de 45 mil toneladas de arroz. Após isso, uma pessoa vai verificar o tipo de arroz, classificando ele para designar a moeda que vai ser destinada para o descarregamento do arroz. A pessoa vai tirar 5 pontos diferentes de cima do caminhão, fazer a homogeneização do arroz e passar por uma máquina, onde lá vai mostrar se o arroz é vermelho, a quantidade de grãos quebrados, a umidade do arroz que está estabelecida no caminhão, se apresenta grãos gessados, e entre outros aspectos físicos que o grão vai apresentar. Com a determinado tipo de classificação que foi dada, o caminhão ele vai ser designado a uma moeda, onde vai ser feito o descarregamento do grão. Nessa moeda onde o caminhão descarregou, ela vai realizar o descarregamento, onde o arroz ele vai passar por uma esteira ou elevador,
onde essas esteiras elevador vão levar o arroz até os silos. Nesses silos, eles possuem uma capacidade de 600 toneladas. Após realizar esse processo, que foi designado até o silo, o arroz ele vai passar por um processo de pré-limpeza, que são aquelas máquinas de pré-limpeza, onde vai fazer a retirada de palhadas, pedaços de plantas do arroz, partículas de metais, pedaços de madeira, onde, quando a máquina ela colhe o arroz, ela não consegue fazer essa pré-limpeza. Por isso que é passado por uma pré-limpeza após chegar ao, ao armazém. Após realizar essa pré-limpeza, o arroz, ele em seguida, ele é designado à produção, aonde vai ser realizada a embalagem dele para chegar até o consumidor, que somos nós. Aqui são as imagens, onde você pode estar vendo o silo, os elevadores, a moega, onde é feito o descarregamento do arroz, a máquina de pré-limpeza, onde é feito todo aquele processo de pré-limpeza. Isso é uma limpeza superficial. Não quer dizer que vai ser aquela limpeza que vai chegar, vai ser realizada e depois embalada. O descasqueio do arroz. Como é realizado esse descasqueio? É uma máquina onde tem 2 rolos, um que fica embaixo, outro em cima, passado por uma esteira de borracha. E dentre essas esteiras de borracha é colocado o arroz e ele é esfregado dentro dessas esteiras. Essa máquina ela pode atingir cerca de 70 km por hora, por isso que consegue ser realizado o descasqueio do arroz. Em seguida, o arroz que foi passado por todo esse processo de descasqueio, ele é levado a uma câmara de aspersão. Nessa câmara de aspersão, ele vai retirar toda aquela palhada do arroz, onde você vai averiguar se tem ainda arroz cascado ou descascado. Com o arroz descascado e cascado vão passar por outra máquina que vai realizar outro processo. Essa palhada que foi retirada do arroz, ela é conduzida através de uma rosca retirada da máquina para fazer aquela limpeza e passar em outra máquina para ocorrer a separação. Em seguida, é passado pela máquina de separador de marinhos, que é essa máquina, como eu havia dito, que é a máquina onde vai separar o arroz que está sem casca do arroz que está com casca. Após ocorrer essa separação do arroz com casca e sem casca, esse arroz que foi realizado, o descasqueio, vai para outra máquina. Já o arroz que ainda está com casca, ele vai voltar de novo para o processo de descasqueio. Logo em seguida que foi realizado todo aquele processo de descasqueio, é passado pela máquina de brunição. Nessa máquina de brunição, ela tem uma etapa que vai tirar aquele aspecto chamado de farinha, que é farelo. Esse farelo, eles são aspirados e eles são embalados. Conforme ele foi embalado, eles são designados às indústrias de rações. Nessas indústrias de rações, eles são feitas rações devidas para os animais e designado ao animal. Já nas indústrias de extração de óleo, ele vai extrair todo aquele óleo do farelo, fazendo o máximo possível de
de absorção dele. Tipo, após todo esse processo de extração de óleo, o resto que foi retirado do óleo também são designados às indústrias de rações. Ao passar do processo de brunidor, que é pelaquela máquina, vem o processo de polidor, que é outra máquina onde o grão vai passar, que é um processo onde vai polir o arroz, onde o arroz vai dar aquele aspecto mais vistoso, aquele aspecto mais bonito, onde você vai ver aquele aspecto vítrico, onde vai tirar todo aquele aspecto feio, de riscado, aquele grão todo fodido. Sem falar que vai dar aquele aspecto, a pessoa que vai chegar no mercado vai ver aquele grão lindo, perfeito, fala, opa, vou comprar esse arroz por conta de apresentar uma visão bonita. Já, já após esse processo, sem falar que essa máquina, após colocar o arroz, ela tem um núcleo cilíndrico, onde vai centrifugar o arroz, mantendo uma umidade de controle. Após passar por esse processo de polidor, ele vai passar por outro processo, que é um processo de classificação, onde vai retirar os grãos brancos, que é o arroz branco, separar do arroz vermelho. Por conta do arroz vermelho apresentar um aspecto maior e mais redondo. E sem falar que o arroz vermelho e o arroz branco, ele tem grande diferença. Já pensou se encontrar o arroz branco com o arroz vermelho junto no mesmo pacote? O que seria isso? Tipo, a pessoa não vai acabar comprando por conta de apresentar, tipo, variedades no arroz, vai achar que é um grão que deve ter estragado. Após passar por essa classificação, ele é passado por outro processo, que é o trior, onde vai separar aqueles grãos que estão quebrados dos grãos que estão bons. Esses grãos quebrados, ele apresenta, quando ele chegar num certo nível, ele cai numa concha. Nessa concha, eles são translocados por uma rosca, retirado e separado dos grãos bons, onde esses grãos bons vai para as indústrias de embalação, onde vai ser embalado e chegar ao mercado. Já esses grãos que estão quebrados, danificados, ele já vai para a indústria de ração, onde vai ser realizado, tipo, vai ser feito rações deles e vai ter outro tipo de finalidade o arroz, por conta de estar quebrado e apresentar defeitos. Porque se você for comprar você não vai querer comprar um arroz defeituoso. Após passar pelo processo de trior, ele é passado pelo processo de seleção. Nesse processo de seleção, é uma máquina elétrica, onde ele vai passar pelo sensor de fotoelétrico. No final desse processo de fotoelétrico, onde o arroz passa, se apresentar alguns grãos defeituosos, eles são separados. Eles são separados através de um jato de ar, onde vai expulsar esses grãos danificados dos grãos bons. Aí os grãos bons, eles vão passar por processo de industrialização, onde vai ser embalado e chegar até o consumidor. Já os grãos quebrados, danificados, eles vão voltar novamente ao ciclo, tipo, vão voltar para o início do processo até os grãos ficar bom, tirar toda a deformidade que ele tem. Essa é uma imagem de uma máquina a máquina de seleção elétrica, onde faz o fotoelétrico, onde vai separar o grão quebrado o grão danificado do grão bom. Esses grãos danificados que seria tipo algum defeitinho, algum risco, algum aspecto feio que ele venha a ser encontrado. Por isso que é feito essa separação. A embalagem. Quando chega
na embalagem, que é o empacotamento do arroz, primeiramente ele é passado por um processo de limpeza. Nesse processo de limpeza, vai ser realizado uma higienização numa câmara de limpeza e separar toda aquela impureza que esteja no grão, tirar toda ela e deixar o grão limpo, onde ele vai chegar ao devido empacotamento. Já no empacotamento, são feitos sacos de 5 quilos e embalado, e em saco de 1 quilo também embalado. Eles têm a capacidade de embalar cerca de 40 pacotes por minuto. Já no enfardamento, os pacotes são separados de 6 pacotes para alcançar o enfardamento. Esses enfardamentos chegam em torno de 30 quilos, e eles são aproximadamente realizados 8 fardos por minuto. Essa máquina, mas hoje em dia deve ter máquinas muito bem mais desenvolvidas ou com mais tecnologia, onde pode enfardar mais arroz, enfardar muito mais fardo por minuto. A expedição. Após realizar todo o processo de embalagem, do enfardamento, do empacotamento do arroz, ele é destinado aos estoques. Nesses estoques são designados aos caminhões, e esses caminhões vão abastecer os mercados, onde, com isso, vai chegar até o consumidor. Outro processo que é bastante realizado no arroz é a parbolização, onde tem o arroz normal e a parbolização do arroz. Essa parbolização é um processo no qual o arroz em casca é imerso em água potável a uma temperatura acima de 58 graus Celsius. Em seguida, ele é de gelatinização parcial ou total do amido da secagem. Esse é um processo onde o arroz normal e o arroz parbolizado faz com que, quando o consumidor vai comprar o arroz normal, tem uma grande diferença de você pegar um arroz parbolizado. O arroz parbolizado, ele dá aquele aspecto melhor e é mais fácil de cozinhar. E sem falar que ele tem outra característica de o arroz ficar mais solto na panela. Só que o arroz parbolizado é passado por todos os mesmos processos que o arroz normal. A única coisa que acontece é a parbolização dele. Bom, eu vou dar continuidade ao trabalho e vou estar falando da comercialização do arroz. O arroz, ele é cultivado nos 5 continentes, tanto na região tropical como na subtropical. E a Ásia é a principal produtora. Nela concentra-se mais de 80% na produção mundial. Os países que se destacam são a China, a Índia e a Indonésia. O arroz, ele faz parte da dieta alimentar de grande parte da população mundial. Um exemplo é nós brasileiros, né, que consumimos o arroz e o feijão, nosso queridinho, né? E dentre isso, existe a preferência de tipo de arroz. Como na Europa, o arroz do tipo longo e fino e aromático é o de preferência deles. No Oriente Médio, o arroz do tipo longo e aromático. As preferências do tipo de arroz, elas variam em função da renda per capita dos países. A preferência do arroz pode também mudar nos mercados internos. Um exemplo ocorreu no Brasil e também sucedeu nos países da União Europeia, onde os consumidores eles substituíram a preferência do arroz
do tipo longo, japonico, pelo longo fino, no Índico. A mudança ocorreu num curto espaço de tempo, nos anos 70 e 80. Nos últimos 10 anos, o arroz aromático também conquistou novos consumidores no mercado europeu. 25% do consumo de arroz na França. Aqui no mapa podemos observar por cores, né, a preferência desse tipo de arroz. O verde é a América do Norte, Europa, longo, fino, né, e aromático. Em rosa, América Latina, longo e fino. Na cor vermelha, a África, médio quebrados. Oriente Médio, longo, fino e aromático. Dentre esses tipos de arroz que tem preferência, também existe grupos divididos de mercado de alto padrão, baixo padrão e paralelo. Eu vou estar falando agora do mercado de alto padrão. Com menos de 10% de quebrado, é dominado principalmente pela Tailândia e os Estados Unidos. Eles têm, respectivamente, de 25% a 20% de mercado. O Vietnã, que a partir do último decênio, tornou-se um dos maiores exportadores, e ele conquistou 18% do mercado. Os principais clientes são regiões com alta renda, como a Europa Ocidental, os países do Oriente Médio e os novos países industriais do Extremo Oriente, a Coreia do Sul, a Malásia, Singapura e Taiwan. Aqui podemos ver uma imagem de um arroz de alto padrão, né? Aí o mercado de baixo padrão. Eles comercializam o produto com 100% de quebrado, ele pode chegar até 100% desse arroz quebrado, e é controlado pelos exportadores asiáticos, Tailândia, Vietnã, Paquistão, Índia e China. Como eu havia dito antes, isso depende do padrão do poder aquisitivo, né? O arroz quebrado, ele, como subproduto, no processo industrial, misturado com o arroz inteiro. Eles fazem essa mistura, né? E esse arroz vai para a África, Ásia e a América Latina. O arroz paralelo, ele, com esses dois grandes mercados, né? Existem alguns mercados emergentes, por exemplo, para o arroz aromático, tipo basmati, e nos 2 últimos anos, os estoques de arroz têm diminuído. Esse fator é aliado a questões conjunturais que provocam variações nos preços internacionais do arroz. A perspectiva, o prazo é que se mantenham altos, né? O consumo desse arroz é classificado em 3 grandes modelos. O modelo asiático, que ele pode corresponder a um consumo médio, né, per capita, que chega a 100 quilos ao ano. Países que alcançam consumo de até 200 quilos ao ano. Um exemplo é a China. Ela pode chegar até 200 quilos ao ano de arroz, de consumo de arroz. O modelo subtropical apresenta um consumo per capita médio que pode variar de 35 a 65 ao ano.
O Brasil é um país representativo desse grupo, cujo consumo médio gira em torno de 45 quilos ao ano de arroz beneficiado. Então, a média para nós aqui, brasileiro, é de 45 quilos de arroz por ano. No modelo ocidental, o consumo per capita médio é baixo, que ele pode chegar a cerca de 10 quilos por ano. Como exemplo, nesse grupo, pode citar a França, como um consumo de per capita de 5 quilos ao ano. Aqui no mapinha a gente pode estar observando, né, o consumo per capita do arroz. A França, 5 quilos, a China, 110 quilos, o Japão, 65 quilos, aqui nos Estados Unidos podem ser 9 quilos, Colômbia, 33 quilos, o Equador, 47 quilos, a Colômbia, 33 quilos, Cuba, 61 quilos, Costa Rica, 53 quilos, no Panamá, uns 60 quilos, o Haiti, 47 quilos, o Brasil, 43, né, que pode chegar a 45 quilos, é de 40 a 45 quilos por pessoa. O Uruguai, 22 quilos, e a Argentina, 10 quilos. Que isso varia, né, de cultura, em todo esse esquema. A oferta de arroz, ela é dominada por poucos países, e a estrutura do mercado é bastante estreita, com somente 5% da produção transacionada no comércio mundial. Enquanto, um exemplo, a soja, ela pode apresentar até 25%, e o trigo 20%. Nem sempre os principais países exportadores, eles produzem principalmente para os seus mercados domésticos e exportam só os excedentes, né? No caso, só o que sobra. E a consequência disso é uma grande instabilidade nos fluxos do comércio e dos preços mundiais, que depende da evolução e da flutuação da produção dos países mais deficitários da Ásia. Os principais exportadores de arroz são a Tailândia, o Vietnã e os Estados Unidos e Paquistão. Como aqui no mapa a gente pode observar os principais fluxos e comercializações do arroz no mundo. No Brasil, apesar da pulverização da produção, pode-se dividir a produção de arroz em 3 polos. A região sul, né, que desce ali, damos destaque para o Rio Grande do Sul, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Aí vamos para a região central, que ela abrange o estado de São Paulo, de Minas Gerais, Goiás e do Mato Grosso também. E outro polo é o estado do Maranhão, né, o terceiro. Aqui mostra essa imagem do mapa do arroz irrigado e o arroz de terras altas. Os que estão com a pintinha azul aqui, com a bolinha azul, são arroz irrigado. E esse marrom escuro aqui, o preto, é o arroz de terras altas. Então, aqui a gente vê que o arroz irrigado é mais na parte do sul do país, né? E o arroz de terras altas é mais nessa região aqui. A comercialização do arroz.
Em 2020, o comércio mundial ele cresceu 1,6% para 44,9 milhões de toneladas, contra 44,2 milhões de toneladas em 2019. As necessidades de importação foram maiores na América Latina e no Caribe, devido a um pico no consumo de arroz. Já o ano de 2020, houve uma alta de 163,7% nas exportações de arroz, que é um total de dólares FOB de 130,33 milhões em receita. Ao todo foram exportados 487 milhões, né? 428,8 toneladas, um crescente de 169,5% a mais em comparação ao mesmo período de 2019. Aí aqui as nossas referências bibliográficas e agradeço a atenção de todos.